nesse momento, pela tua casa, pela tua família. O nosso tema subjetivo, tema permanente, o nosso princípio subjetivo é minha família no altar de Deus. Você vai fechar os teus olhos e vai colocar a tua casa nessa primeira quarta-feira do ano, amém, irmãos? Minto ou estou certo? Primeira quarta-feira do ano, você vai colocar o teu lar na presença do Senhor. Mas isso é muito mais do que apenas uma liturgia, uma força de expressão. Você vai de fato colocar a tua casa nas mãos do Senhor. Você vai colocar nas mãos do Senhor até aqueles que são da tua família, mas não se consideram parte da tua família. Pastor, o que tu está dizendo? Você vai colocar no altar do Senhor os filhos, as filhas, os sobrinhos, as sobrinhas, os cunhados, as cunhadas, os tios, as tias que estão com a cabeça virada. Você vai colocar no altar do Senhor e Deus vai fazer milagre. Deus vai fazer milagre. Você acredita em milagre? Eu acredito em milagre. O ministro de Deus, o ministério de louvor, adorou o Senhor e disse o seguinte: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. O Bruno invocou o Todo-Poderoso para a casa dele. Invoque para a tua casa também, amém? Agora tem um negócio. Quando você invocar e continuar a invocar a Jesus para a tua casa, para a tua vida, com toda a força da tua alma, com toda a tua fé, querido, aquilo que está lá vai ter que sair. Vai ter que sair. Porque quando Jesus entra, meu amigo, tem legião de demônio que cria. Quando Jesus entra, os milagres acontecem. Tu vai clamar ao Senhor nesse exato momento. Amém? Olha, Deus, diante da tua presença, a tua palavra está sendo ministrada desde o início desse culto ao Senhor. Pai querido, os teus filhos invocaram o Senhor, nos convocaram e nos ensinaram a te adorar. O teu filho disse assim: quando nós queremos receber uma pessoa e recebemos com honra, nós entregamos tudo àquela pessoa na nossa casa, nós damos o melhor. Pai querido, aí o outro teu filho diz assim: nós não podemos perder a estrela de vista. Nós estamos procurando o rei e nós temos que ir até a manjedoura. Agora, Deus, nós estamos indo até ti, diante da tua presença. E estamos colocando a nossa casa nas tuas mãos, estamos colocando essa esposa problemática, estamos colocando esse marido problemático, estamos colocando essa filha rebelde, cínica, estamos colocando esse lar desestruturado nas tuas mãos, e estamos aqui confessando, Senhor, que a nossa família só tem jeito se nós colocarmos nas tuas mãos. Agora, Pai, cura toda a enfermidade da alma, cura o caráter, a personalidade dessa mãe, desse pai, desse filho, dessa filha, e vai agora, Senhor amado, limpando todo o mal, fazendo a limpeza que só o teu sangue pode fazer, Senhor. Deus, repreenda agora na nossa casa, na nossa família, da nossa história, da nossa caminhada, da nossa mente, tudo aquilo que tenta nos envergonhar, tudo aquilo que tenta nos abater. Senhor, vá agora tocando nesta sobrinha. Vá abraçando, Senhor, de uma forma sobrenatural, de uma forma tremenda, Senhor. Vá quebrando agora todo o ranço, toda a herança. Vá repreendendo todo pensamento que se levanta contra o teu evangelho no coração da tua filha. Vá, meu Senhor amado, glorificando o teu nome. Vá, meu Senhor amado, repreendendo, meu Senhor amado, essa depressão. Vá repreendendo essa frieza espiritual, essa indiferença, essa dispersão espiritual. Vai agora, Pai querido, ressuscitando ele e ela de uma forma sobrenatural e de uma forma tremenda, Senhor. Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, entra agora de uma forma tremenda e poderosa e revela em nós
a tua misericórdia de uma forma especial e tremenda, no nome de Jesus. Amém? Amém. Abramos agora as nossas Bíblias na carta de Paulo aos irmãos de Filipos, no capítulo 3. Capítulo 3, a partir do verso 4. Isso, Filipenses, eu chamo de livro Filipenses. Carta de Paulo, capítulo 3, a partir do verso 4. Capítulo 4, capítulo 3, a partir do verso 4. A carta de Paulo aos irmãos de Filipos, ou aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 4. Paulo como exemplo. Em alguns textos quer dizer Paulo como exemplo. Ele se apresenta aos irmãos de Filipos, ele está na cadeia, tá, irmãos? Ele está preso, ele está encarcerado numa prisão considerada hoje chamada prisão preventiva. Ele não tinha passado pelo julgamento. Ele estava preso por causa do reino do Senhor, ou do reino dos céus. Filipos, diz assim o texto a partir do verso 4, capítulo 3. Bem que eu poderia confiar também na carne. Capítulo 3, verso 4, eu faço questão de meditar nesta palavra junto contigo. Ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Em algumas traduções, ou seja, eu muito mais. Verso 5. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, quanto ao zelo em relação à lei, ao decálogo, à lei mosaica, ao passado judaico, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Que eu vou orar por você. E vai haver uma inversão de valoração dentro da tua alma e da tua mente. E a partir desse momento, a partir dessa hora, baseado na verdade desse texto, a partir do verso 4, no verso 7, você vai considerar coisas que você perdeu como lucro, porque hoje, nesse exato momento, o Senhor está te restituindo em glória e para a glória de Deus, coisas que para você no passado eram perdas, mas que hoje você sabe que não foi perda. Senhor Deus, diante da tua presença, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas, a nossa alma, o nosso coração, e que nós não venhamos viver e chorar eternamente as perdas que vivenciamos na nossa caminhada e na nossa história. Que possamos, Pai querido, olhar para Ti e entender que mediante a todas as coisas que nos deixaram ou que perdemos, nós devemos confiar na Tua presença e entender que se saiu de nós, se não está em nós e se não ficou conosco, é porque não era para a Tua glória, não era para louvar o Teu nome, não era para poder refletir a Tua grandeza e o Teu poder nas nossas vidas. Portanto, baseado no Teu Evangelho, na Tua palavra, nós te agradecemos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Uma rápida reflexão. O apóstolo Paulo, ele está fazendo uma narrativa da sua história diante dos irmãos filipenses, diante dos irmãos filipos. Por quê? Porque havia um pessoal lá que tentava se auto-justificar baseado no zelo que eles tinham do legalismo judaico. E aí o apóstolo Paulo faz uma narrativa da sua própria história. Por quê? Porque a história de um homem fala mais alto do que o próprio homem. Então Paulo faz uma narrativa da sua história judaica e do seu zelo faz uma narrativa de tudo que ele foi. E no verso 7, ele olha para os irmãos de Filipos
ele escrevendo então para os irmãos de Filipos, e olha nos olhos espirituais dele e diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. Queridos, precisamos entender o seguinte: o princípio fundamental do Evangelho é, quando você agarra a tua vida, ou agarra coisas que estão acopladas à tua vida, ou às nossas próprias vidas, que nós consideramos vida, mas que por natureza a vida não é, nós perdemos a nossa vida. Aí o Senhor Jesus vai dizer assim: se tu perder a tua vida por minha causa, poxa lá, mas se tu reter a minha vida e não atentar para o Evangelho que enxuga de mim, que enxuga de você aquilo que não é vida, você ganhará. Então, a mentalidade do Senhor Jesus, que certamente passou para o nosso apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: aquilo que é lucro para mim, antes de encontrar Jesus, que é a verdadeira riqueza, tem que ser perda para mim, tem que ser o quê? Algo desprezível para mim, quando eu encontrar Jesus, que é a minha verdadeira riqueza. Aquilo que tu valoriza é aquilo que tu é. Aquilo que tu valora e tu atribui valor é aquilo que tu adora. Adoração nada mais é do que o reconhecimento de valor. E ninguém estabelece adoração se não tiver conhecimento. Onde é que está escrito isso? João capítulo 4. O Senhor Jesus bate de frente com a mulher samaritana, e a mulher samaritana olha para Jesus e diz assim: meus pais adoraram nesse monte, mas vocês, ela falando para o Senhor Jesus, diz que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Ela expõe para o Senhor Jesus duas capitais espirituais. Uma é o Monte Ebal e o Monte Gerizim, porque os samaritanos, quando os judeus vieram do cativeiro babilônico, eles subiram ao Monte Ebal e ao Monte Gerizim, chamado Monte da Bênção e Monte da Maldição, e confessaram bênçãos e maldição. Aquilo representava dois caminhos na alma judaica. Aí os samaritanos, que representavam um misto de povos daquela região, olhou para os judeus fazendo aquilo, e logo que eles desceram do monte, os samaritanos subiram o monte também. E começaram a clonar, a imitar, a plagiar a adoração judaica. Ela bate de frente agora com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus olha para ela e fala para ela que no ventre dela rios de águas fluirão para a vida. Depois eu explico para vocês o que o Senhor Jesus quis dizer com isso. Mas a princípio ela começou a falar, a conversar com Jesus sobre adoração, e ela disse: olha, os meus pais adoraram neste monte. Vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. O Senhor Jesus olha para aquela mulher e começa a inserir no coração dela novos valores, novas perspectivas de lucro. E diz assim: na verdade, eu digo para você, mulher, que nem em Jerusalém, neste monte adorarei, mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade. Na verdade, eu digo para vocês, o Senhor Jesus falou para ela: vocês adoram o que não conhecem, porque a salvação vem dos judeus. O Senhor Jesus traçou um caminho histórico, um caminho cultural do Messias, e deu para ela uma pista de quem estava falando com ela. Ela entende isso e começa a de fato dar ouvido à voz do Senhor Jesus. Porque a maior adoração é nós valorizarmos alguém ao ponto de dar ouvido para ele. Agora diga para o seu irmão assim: você está de parabéns, sabe por quê? Sabe por que você está de parabéns? Porque você está adorando a Deus, dando ouvidos a Ele. E isso é tão sério, mas tão sério, que nós temos 7 colocações acerca do adorar, lá em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Começa em Apocalipse capítulo 2 e vai até o fim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o verdadeiro adorador, ele adora ao Senhor, obedecendo a palavra. João capítulo 14, o Senhor Jesus falou para os discípulos assim: ó, sabe quem me ama?
Quem me ama é quem anda no meu Evangelho, é quem anda na palavra, é quem anda e obedece a palavra. Esses são aqueles que me amam. Quem me ama me obedece. Jesus falou que amor gera obediência, amor gera submissão, amor gera audição aguçada para o Evangelho. Voltemos de novo aqui para o capítulo 3, no verso 7. Aí o apóstolo Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, ora, está no passado, o que para mim era lucro. Aí você vai dizer para você mesmo: era lucro, era lucro, era lucro. Agora tu vai confessar para Jesus: o meu lucro de hoje é maior do que de ontem. O que Deus está fazendo na minha vida hoje é muito mais do que aconteceu ontem. O meu lucro de hoje, a minha família de hoje, é melhor, vou dizer, do que era antes. Porque Deus estabelece lucro na mente, lucro na alma e lucro na família. Amém? O lucro, Deus está mudando as tuas perspectivas de lucro. Deus está estendendo a tua casa e a tua família. Não existem órfãos na casa de Deus. Deus vai te dar pai, Deus vai te dar mãe, Deus vai te dar filho, Deus vai te dar neto, Deus vai te dar, está te dando, está te dando, está te dando. Porque Deus não é o Deus do prejuízo, Deus é o Deus do lucro, e o lucro na eternidade. O lucro cujo preço foi o sangue. Por isso que Paulo está dizendo aqui: que opção, gente, agora? Você não agora aqui, que opção? 5 minutos. Quando estiver faltando, só vai. Eu não estou gostando desse negócio, eu vou bater 10 horas e vou ter um cronograma. Está envelhecido. Vamos lá. Verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as causas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Refúgio. Olha a tua tradução aí. A minha tradução é João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada. Como é que está na tua tradução aí? Refúgio está como? Está como? Como o quê? Esterco. Olha só que coisa forte. Esterco. O apóstolo chamou as coisas antigas de esterco. Agora nós vamos entrar no maior drama que os santos vivem nos nossos últimos dias. Você já viu aquela pessoa que olha para o passado com um saudosismo bizarro, esquisito e compulsivo? Ah, mas antigamente era tão bom. Ah, mas antigamente eu fazia. Eu acontecia no mundo. Eu fazia acontecer, era tudo tão bom quando eu não tinha aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Tem pessoas que têm um saudosismo esquisito à peça. Sabe o que aconteceu? Sabe o que acontece? Essas pessoas estão chamando esterco de pão. E pão de esterco. Porque quando elas tiram os olhos do que Deus está fazendo na vida delas, quando elas não são gratas pelo que o Senhor está realizando na vida delas hoje, elas chamam pão de esterco. Esterco de pão. Não chame esterco de pão. O que passou, passou. Você foi abençoado pelo Senhor. O tempo do refúgio, o tempo do esterco, o tempo daquilo que era para sair do ser, da alma e da mente já se foi. O que você tem agora é o pão vivo que desceu. Ano novo, vida nova. Né? Ano novo, história, perspectiva de mudança. O drama daqueles que olham para o esterco e chamam esterco de ouro. O apóstolo Paulo está chamando toda aquela religiosidade assassina de esterco. Ele está chamando toda aquela verdade, aquela realidade solitária de esterco. Ele está olhando para o que passou e só vê coisas que não podem ser aproveitadas no futuro. Esterco. É isso que a mentalidade e a visão apostólica faz com que nós possamos olhar para o nosso passado. Tudo que estava lá era esterco. Vamos colocar em pé.
se considerava tudo como perda. Tudo aquilo já se foi, aquilo acabou. Agora é o tempo do lucro de Deus na nossa vida. Não devemos lamentar por aquilo que passou, pelo lucro que tivemos, porque aquele lucro era o resultado das perdas existenciais. Você já viu aquela pessoa que tem tudo que o outro diz querer ter, mas ele não tem o essencial que ele precisa ter? O nome disso é o lucro que advém da perda. Tá? É o pior cenário que existe no indivíduo. E vou dar uma dica para os irmãos. Existem pessoas que fazem uma questão enorme de mostrar que venceu e que adquiriu lucro. Quanto maior for a compulsão para mostrar que teve lucro, maior é a perda que ele vive na alma dele. Pode reparar. Toda ostentação estabelecida é que por trás dela existe uma perda profunda sentida na alma, que não pode ser expressa em palavras. Mas aí nós vamos orar ao Senhor. Você vai orar ao Senhor e vai colocar o teu presente, agradecendo ao Senhor Jesus. Porque o presente é uma dádiva, não vou esquecer isso nunca mais. O presente é uma dádiva. O futuro é um mistério. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para te revelar. E para poder te dar muito mais do que você tem pedido e o que você tem pensado. Sabe, irmãos? Às vezes na nossa caminhada, na nossa história, a gente sofre perdas, ou afastamento de pessoas que a gente considera como uma perda. Mas quando você olha como espiritual, você vai chegar a uma conclusão que aquela pessoa, aquele ser, aquela coisa, já deveria ter saído muito mais tempo da tua vida. E aí você vai parar de chorar pelas perdas e vai começar a celebrar o lucro de Deus, vai começar a glorificar ao Senhor. Por que, pastor? Porque Deus chama a existência as coisas que não existem como se já fossem. Pastor, o que você quer dizer? O que eu quero dizer, querido, é que você tem que olhar para frente e olhar com fé e acreditar, porque o Senhor tem uma obra na tua vida, um ministério, uma caminhada, e Deus vai cumprir com a promessa dele na tua caminhada. Ele vai honrar você, e eu já estou celebrando junto com você com fé. Por fé. No início do ano de 2015, eu falei que por fé eu ia participar de muitos casamentos, de muitos matrimônios, e Deus honrou a palavra do Deus honrou. Deus honrou. Que coisa tremenda, né? Deus honrou. Aí eu me acostumei e aprendi com Jesus que quando eu creio, eu falo baseado numa fé. E quando eu creio baseado numa fé, quando você crê e fala baseado numa fé, sabe o que acontece? Deus se agrada, porque as tuas palavras é baseada na tua esperança, é baseada na tua fé, e a tua fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E aí eu vou profetizar sobre essa igreja. Eu profetizo o obreiro cheio do poder e da palavra, porque isso já está existindo, isso já existe no nosso meio. Eu profetizo casamentos abençoados e prósperos sobre essa igreja. E sabe de uma coisa, queridos, eu não sei como Deus vai fazer, como Deus vai operar, mas baseado nessa fé, eu profetizo lucro na glória para a tua vida financeira, para a tua vida acadêmica, para a tua vida familiar, para a tua vida emocional, para a tua vida intelectual. Eu profetizo o crescimento que essa igreja vai lá levar o qual eu profetizo, na autoridade do nome do Senhor, o lucro de Deus, aqui agora. Sabe por quê, querido? Porque você não tem que ficar chorando perdas, que na verdade não eram perdas, eram lucros, quando saíram da tua vida. Existem pessoas e existem coisas na nossa vida que quando sai é lucro, não é perda. Existem pensamentos, concepções, que quando abrimos mão dela, nós não ficamos nus, porque o Espírito Santo coloca os valores do Evangelho na nossa vida. Os valores do Evangelho, que geram lucro maior do que o lucro em si, que é a gratidão pelo lucro que se tem, a percepção do que Deus fez e do que Ele vai fazer.
te agradeço ao Senhor pelo lucro que tenho, pelo lucro que temos, porque esse lucro que temos não é um investimento nosso, não foi nós que pagamos o preço. Eu te agradeço pelo lucro que temos, porque quem gerou esse lucro foi a tua graça. Graça como favor imerecido, Deus, eu te agradeço, porque eu sou dependente da tua cordialidade. Eu te agradeço porque a tua cordialidade é a minha âncora. É a minha âncora que me resgata da miséria, da mediocridade. Da miséria que não me deixa crer, que não me deixa andar, que não me deixa se submeter. A tua palavra, Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, porque nesta noite, neste momento, eu começo uma nova geração, um novo tempo, um novo momento de luz diante da tua presença. O lucro de Deus chegou na minha vida, Senhor. O lucro do Senhor tem chegado na minha casa, na minha família. Ainda que os meus olhos materiais olhem e vejam prejuízos, os meus espirituais, baseados nessa fé, eu vejo lucro. Eu vejo lucro, eu vejo lucro, eu vejo lucro, porque no balancete da minha existência só tem o lucro do teu evangelho, Senhor. E aquilo que tu tiraste, e aquilo que tu tem tirado, é porque o Senhor estabelecerá e continuará estabelecendo a tua vontade na minha vida. Por isso, Deus, eu te agradeço. E te bendigo, Senhor, no nome de Jesus. Um segundinho, e vamos adorar o Senhor por nosso dia hoje. A Karina vai estar fazendo